Então, gente, enquanto eu estava tingindo aqui o meu cabelo, aliás, ainda está, enquanto eu espero o tempo que eu devo esperar para a tinta absorver, para o cabelo absorver a tintura, eu resolvi falar algumas coisinhas. Que, enquanto eu faço coisas, a minha cabeça vai pensando mil coisas. Então, é assim, não culpem os portugueses, né, a nova geração de portugueses, pelo saque que os descobridores fizeram no Brasil. A nova geração não tem nada a ver com isso, né? Não culpem os russos, a nova geração de russos, pelo tempo dos czares, né? Das atrocidades que foram feitas, que os czares faziam e foi feito para os czares da Rússia, porque a nova geração não tem nada a ver com isso, né? Assim como em outros países também, né? Não culpem a nova geração pelos erros do passado, né? Porque a nova geração não tem nada a ver com isso, não tem a ver. Porque carregar essa dívida, né? Cobrar essa dívida da nova geração é cruel, né? Porque é uma visão diferente, né? Os partidos, de repente, até podem coincidir, né? Algumas pessoas dizem que a China é comunista, que a Rússia é comunista, mas você veja, são visões diferentes, até pode ser, né? Que seja, mas são visões diferentes, né? Na época dos czares, por exemplo, eles tinham tudo de ouro, gente, tudo de ouro, né? Os palacetes exibiam muito ouro, não é? E a população sofria. Então, claro que a população se revoltou contra os czares, não é? Então, se a gente ler um pouquinho a história do passado, a gente vai ver que, claro, aconteceram erros como hoje acontecem erros também, né? Mas o que a gente deve lembrar sempre é não culpar a nova geração, né? Por exemplo, eu tenho um amigo em Portugal, né? É um amigo virtual. Ele é jovem, bem mais jovem que eu, nossa, bem mais jovem que eu. Outro dia ele me falou, por vídeo, inclusive, que os brasileiros vão lá e daí acham o direito de ficar cobrando, é porque vocês roubaram nosso ouro, roubaram as nossas riquezas, então tem uma dívida conosco. Sabe, gente, não pode ser assim, né? A nova geração não estava lá no passado, a nova geração não tem culpa dos erros do passado, né? Então, imagine, se os portugueses não fossem desbravadores e não descobrissem o Brasil, nós não estaríamos aqui. Quantas etnias vieram para o Brasil? Poloneses, alemães, franceses, espanhóis, né? Chineses, japoneses, né? Russos, né? Por exemplo, eu tenho uma parte da parte paterna, né? Que vê a minha bisavó paterna, né? Consta em alguns documentos que eu vi na internet que ela veio, na imigração, ela declarou que ela veio da Rússia, né? E, e ela casou com um homem bem mais velho, talvez até na travessia de navio, bem mais velho que ela, e viúvo, que já tinha filhos, né? Daí ela teve a minha avó com ele, né? E, e ele era polonês, certo? E
Da parte, e os meus, isso, isso da minha bisavó e avó paterna. Do outro lado, eram alemães, né? Vieram da Alemanha, consta nesses documentos que eles vieram da Alemanha. Então é uma mistura, sabe, gente? E da parte da minha mãe, é uma parte africana, né? E uma parte portuguesa, né? Meu bisavô, por exemplo, da parte de mãe, era dono de Seis Marias, né? E então provavelmente ele tinha um cargo, digamos assim, provavelmente ele era tinha um cargo importante, provavelmente a família dele para ganhar, porque, né, para ter Seis Marias, né? E então nós não podemos culpar a nova geração pelos erros. Isso é cruel, pelos erros dos antepassados. É cruel porque nós temos uma visão diferente, né? Nós podemos ter partidos diferentes, opiniões diferentes, mas a gente não precisa fazer disso uma guerra, né? Então, a gente não pode levar adiante isso, assim como os judeus, né? Algumas pessoas dizem, porque eles não acreditam em Jesus Cristo e tal. Mas vocês já procuraram saber por que eles não consideravam ou não consideram Jesus como o Messias? Eles ainda estão esperando o Messias. Por quê? Porque eles têm lá no Torá, né? Nos livros deles lá certas coisas que determinam digamos assim, a descoberta ou o julgamento de quem poderia ser o Messias. E, de acordo com essa relação de coisas, Jesus não preenchia esses requisitos lá deles. Então, por isso que eles consideram Jesus um grande mestre, né, um grande profeta. Mas ainda não para eles não é considerado o Messias. Isso é um erro grave? Não é, gente. É cultural, é simplesmente cultural. Assim como muita gente não aceita o candomblé, não é? As religiões africanas não aceitam, né? Muita gente não aceita, porque é estranho, né, para nós algumas coisas. Mas para eles é tudo religioso, é a religião deles, né? É a crença deles, né? E também acreditam em Deus, né? E assim, gente, é só isso, né? Porque daí você não pode culpar os outros países e as outras pessoas pelos erros. Por exemplo, os descendentes dos judeus, eles não têm culpa de nada, né? Eles não têm culpa de nada. É coisa lá do passado. Assim como os russos, né? Você vai condenar a descendência russa só porque lá na frente, lá atrás, o partido dos czares, ou então aqueles que se revoltaram contra os czares e mataram alguns czares, você vai culpar os descendentes pelos erros do passado? A gente não pode levar esse ódio para frente, porque aí nós não vamos estar evoluindo como pessoas. Aonde que vai a nossa evolução? Né? Nós temos um cérebro fabuloso. Dizem que, né, os entendidos dizem que nós usamos apenas 10% da nossa capacidade cerebral. Vocês já pensaram o que é isso? Né? Só 10% da nossa capacidade cerebral. Por quê? Porque nós ficamos presos a mesquinhez, né? Então,
ficamos presos nessa coisa de, porque um é assim, porque o outro é assado, porque um acredita nisso, porque o outro acredita naquilo outro, e a gente se dispersa. A gente se dispersa de tudo, da nossa capacidade de compreender o outro como um todo, de olhar para o outro ser humano como um ser humano, e não como um inimigo, como na internet desencadeou muito isso, né? Desencadeou um ódio contra tudo e todos, contra a religião, contra várias etnias, contra os seus índios sofrem também discriminação. Então a tolerância está quase zero. A gente percebe na internet muito isso. Por quê? Porque antes, claro, sempre houve, né? A intolerância, a discriminação, a não aceitação de muita coisa. Mas a internet, ela deu uma liberdade das pessoas mostrarem o que elas são. Mas também eu acredito que é muito da influência. Porque se nós usamos só 10% da nossa capacidade cerebral, isso significa que nós ainda estamos presos a crenças e dogmas limitantes. E nós acreditamos em tudo que nós lemos ali, tudo que nós lemos ou vemos, ou o que alguém de muita influência diz para nós. E aí a gente deixa de pensar. A gente só ouve e acredita no que ouve ou acredita no que lê. E eu, por exemplo, posso escrever qualquer coisa ali que você vai acreditar. Eu posso falar qualquer coisa ali, eu posso ser uma palestrante e dizer para você várias coisas e você vai acreditar em tudo que eu digo. Onde está a tua capacidade de discernimento? De você entender, de você compreender o que está oculto nas entrelinhas ou oculto no que a pessoa diz, no que a pessoa fala, qual o interesse? Tem pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas. E aquelas que usam a sua capacidade de influência, elas fazem barbaridade às vezes. Né? Porque se ela tiver uma índole má, ela vai se disfarçar de cordeiro para te influenciar e obter de você aquilo que ela deseja. Isso é muito perigoso. E tem muitas pessoas assim que são pessoas que têm uma visão muito limitada das coisas. Né? Então, o que a gente ouve, o que a gente lê, a gente tem que pensar um pouquinho e dizer assim, mas é isso? Será que é isso mesmo? Né? E nós não podemos fazer com que o mundo vire uma guerra virtual. Uma guerra de pensamentos, de grupos. Né? A coisa está tão impregnada, essa revolta está tão impregnada que alguns fizeram uma lavagem cerebral, que a pessoa não pensa mais. Então a pessoa passa a ser ridícula com certas coisas, publicando e publicando e replicando e compartilhando coisas que vão demonstrar que ela já está de tal maneira influenciada que ela deixou de pensar no ridículo e na faceta que ela está mostrando que pode não ser a verdadeira dela. Né? Porque assim como aquilo que nós falamos, pensamos e expressamos, isso diz muito da gente, isso diz muito do nosso interior. Né?
fala muito sobre nós, fala demais. Então, é isso, gente, eu queria falar isso só. Então é assim, gente, não culpem a nova geração ou a minha geração, por exemplo, né? Porque eu já passei, eu sou já, né, uma senhora, né? Então, não nos culpem pelo erro das outras etnias, dos nossos antepassados, dos outros partidos. Nós somos uma geração com muito mais conhecimento, né? Em vez de nós evoluirmos, dá a impressão que nós estamos regredindo aquela frequência baixa, sabe? Aquela frequência baixa de ódio, de preconceito, de rejeição, de. Então, de colocar, quebrou ali a minha gravação, quer dizer, parou, de repente. Mas é porque eu tenho muita coisa gravada. Então, eu vou falar rapidinho, só para terminar. Então, nós estamos nessa frequência baixa, então nós temos que ter um olhar mais empático, não nos envolvermos tanto em divergências políticas e religiosas, porque na verdade isso não adianta, não vai mudar, nada vai mudar. Há muitos anos o mundo é assim, então isso é só temporário. É uma coisa temporária. Um dia é do caçador, outro dia é da caça. Os políticos, eles estão guerreando só enquanto eles estão disputando a política, mas entre eles lá, eles são amigos, gente. Eles não são inimigos, né? Eles têm as confrarias deles, eles têm os interesses, não são só os interesses políticos, são os interesses de empresário também, né? Então, e para eles, as boas relações com todos é o que interessa, porque um dia ele pode estar lá em cima, outro dia ele pode estar lá embaixo, outro dia ele pode estar em desacordo com alguma coisa. Com alguma coisa aqui e acolá, mas é só uma estratégia. Aliás, uma estratégia. É só uma estratégia política, entenderam, gente? Então, vamos acabar com essa divergência. Quer dizer, nós sempre vamos ter, né, opiniões diferentes, né? Mas nós não podemos fazer disso uma guerra e discriminar as pessoas, maltratar as pessoas e judiar das pessoas pela culpa do passado. É isso. Eu acho que eu me fiz entender, né, gente? Tchau, que eu vou lavar meu cabelo agora para tirar a tintura. Tchauzinho, beijinho.